E aí, pessoal, boa tarde, tudo bom? Esfriou muito, hein? O professor tá com frio aqui. Vamos lá, então, vamos iniciar essa aula. Vamos falar de novo aí da Mesopotâmia pra gente finalizar esse conteúdo, tá? Lembrando aí, né, da região da Mesopotâmia, que significa terra entre rios, Rio Tigre e Eufrates. A gente vai falar um pouco hoje sobre a sociedade, a religião e um pouco dos povos que habitaram aquela região, tá? Então vamos lá, gente. A sociedade da Mesopotâmia era totalmente hierarquizada, né? O que é isso? No topo dessa pirâmide, vai ter o rei. Esse rei, gente, ele tem o poder político e militar. Então ele é o que manda em tudo, né? Então é a vontade dele acima de todos os povos, as pessoas. E na Mesopotâmia o poder político era privilégio dos homens, tá? E passado de pai para filho. Mulheres não chegavam ao poder, né? E aí, gente, abaixo desse rei, né, vinha outra galera aí que a gente vai ver. Então a gente tinha ali a aristocracia, que é a camada social mais privilegiada, que é o rei e a sua família. Aí depois dele é a nobreza, né? Depois os sacerdotes e os chefes militares. Então essa galera aqui é a galera que detinha o topo da pirâmide, a galera que tinha mais poder e prestígio social, tá? Aí depois vinha os cidadãos comuns, que eram os funcionários ali, os fiscais, os escribas, os comerciantes, artesãos, os criadores de gado, né? Camponeses, soldados. As classes sociais que em destaque representam os grupos sociais maior número da Mesopotâmia. A galera tipo, tinha mais gente fazendo isso do que isso, né? Isso aqui era poucas pessoas e poucas pessoas privilegiadas. E abaixo dessa pirâmide, gente, tinham os escravos, né? Que eram prisioneiros de guerra ou pessoas livres que haviam perdido a liberdade por não pagar as suas dívidas. Então, nessa época, o tipo de escravidão era dessa maneira, né? Não é a mesma noção de escravidão que a gente tem do Brasil, por exemplo. Esses escravos eram, né, de qualquer povo, qualquer um deles aqui, e eram prisioneiros de guerra, né, que tinha muita guerra por essa terra. A gente vai ver depois ali um povo que dominou o outro, certo? E que haviam perdido sua liberdade por não pagar sua dívida. Então, por exemplo, você me deve ali você comprou de mim cevada e você não me pagou, então o que eu posso fazer? Você não vai pagar essa dívida para mim, você vai ser meu escravo. Então era dessa maneira que a escravidão funcionava nesse período, tá? É totalmente diferente da escravidão negra ali no Brasil, tá? Lá nos Estados Unidos, e isso aí vocês vão ver bem mais pra frente. Mas é importante ter essa noção hoje, que é uma noção de escravidão totalmente diferente, tá? Então é isso, gente. Base da pirâmide, né? Rei, aristocracia, que é a camada social mais privilegiada, rei, sua família, nobreza, sacerdote. Então é o rei, nobreza e sacerdotes que eram, né, membros religiosos, tá? Então essa figura aqui é como seria a cidade, né? A gente pegou uma cidade que é Ur, e havia uns mais diversos profissionais. Tá vendo que é uma comunidade bem assim complexa, né? Tem diversos tipos de profissionais, aí tem o palácio, os portos, canais de irrigação, os diques, tem os igurates, que a gente vai ver aqui também, e o rio Eufrates aqui, ó, passando. Tá vendo? As plantações, então elas são comunidades, né? São cidades, né? Primeiras cidades aí, bem complexas. O Palácio Real, né? Era uma construção grande, gente, grande, assim, imensa, que possuíam várias repartições, oficinas, armazéns, treinamento militar. Então era um palácio, era uma construção muito grande, né? Tinha que ter muito funcionário para poder subir aí, tijolinho por tijolinho, né? Então eram construções bem complexas também. Já falei ali que a sociedade era dividida, né? Esse slide era para estar um pouquinho mais para trás, mas acontece. Então a sociedade era desigualmente, mesmo, desigual, dividida, né? Como eu falei, rei, depois militares, nobrezas, artesãos, comerciantes, e no final da base aqui os escravos, tá? Geralmente prisioneiros de guerra. Como que era a religião lá na Mesopotâmia? Os mesopotâmicos eram politeístas. O que esses politeístas? Eles acreditam em vários deuses, não em um só, né? E esses deuses, eles tinham uma forma humana. A gente fala que são deuses antropomórficos, né? Que eram temperamentais, poderosos, imortais. Os
Os deuses casavam, tinham filhos, ficavam tristes, zangados. Então as características desses deuses eram bem humanas. Por isso que a gente fala que é antropomórfico. Então eu trouxe também uma figura dos principais deuses, esse é o Anu, né? Ashtar, Enlil, Enki, Shamash. Então, tipo, tinha vários deuses assim, tá? Que eram vários deuses, por isso que a gente fala politeísta. Poli vem de muitos, né? Monoteísta quer dizer que a gente tem um deus só. Então, eles são politeístas, igual vários deuses. Esses aqui é o deus da guerra, o Hastur. Marduk, esse aqui é bem conhecido, que é o filho de Enki. Ele é o principal deus cultuado pelos babilônicos. E eles se acreditavam nesses deuses e para explicar fatos cotidianos da vida, né? Foram criados mitos baseados aí, fatos reais ou não, né? Então, esses deuses eram muito presentes na vida das pessoas que habitavam ali a região da Mesopotâmia, tá? Os zigurates também, que foram pirâmides, construções, né? Que representavam a morada dos deuses na terra. Neste local, os mesopotâmicos faziam diferentes rituais, oferenda, prática mágica e sacrifício de animal. Que é triste porque eu tenho muita dó de bichinho. Então, eles faziam aí essas oferendas que faziam parte da religião deles naquela época, né? Comum mesmo. E aí, isso é um zigurate, tá? Essa construção bem característica aí dos povos da Mesopotâmia. Esse aqui é uma foto real ali do zigurate. E olha como o tempo passa e ainda tem, né, vestígios ainda dessas construções. Vamos falar um pouquinho agora dos povos da Mesopotâmia, tá? Esses mesopotâmicos não se caracterizavam pela construção de uma unidade. Eles não eram um único povo, tá? Cada povo tinha suas próprias leis, a sua língua, seus costumes. E essa forma de organização social caracteriza por cidade e estado. Então, cada cidade dessa é uma cidade-estado. Por que se chama cidade-estado? Porque são cidades independentes, né? Não é tudo uma coisa só, não é só a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região, e dentro dessa região tem várias cidades e vários povos, tá? E cada um tinha, né, sua própria lei, sua própria língua, né? E apesar dessa diferenciação, havia aspectos em comum também. A religião é uma delas, as técnicas agrícolas, a escrita, que ali se desenvolveu a escrita cuneiforme, tá? E entre outras. A escrita cuneiforme é aquela que é feita em argila. Não sei se eu tenho uma foto aqui. Aqui, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, quem eram esses povos? Quais foram os principais reinos da Mesopotâmia? Então, a gente tem os sumérios, os acádios, os babilônicos ou amoritas, os assírios e os caldeus, chamados de neobabilônicos, tá? Vamos falar um pouquinho de cada rapidinho aqui para não ficar cansativo. Os neobabilônicos, eles construíram os jardins suspensos da Babilônia, né? Pelo rei aí Nabucodonosor. E os cativeiros dos hebreus. Então, foram conquistas, coisas que eles fizeram. Os acadianos expandiram pelo norte, construíram o império com um governo centralizado. Revoltas internas fizeram com que o império tivesse curta duração. Os babilônicos amoritas. Foi tipo uma expansão territorial muito grande e inúmeras obras públicas. E o primeiro código de leis, que é o Código de Hammurabi, esse aqui é muito importante dentro aí dessa galera aí. Esse é o primeiro código de leis da história, né? Até hoje a gente tem código de leis, então era um código de leis mais severo, né? Mas foi criado aí nesse período. Os assírios foram um povo totalmente guerreiro sanguinário, eles matavam mesmo sem dó nem piedade, tá? Eles conquistaram também uma grande expansão de território. E os sumérios, né? Volta aqui, sumérios. Sumérios, primeira cidade, inúmeras obras e públicas e surgimento da escrita cuneiforme. Foi lá que surgiu essa escrita importante para essa região, né? Que todo mundo começou a usar. Então, os sumérios foram a primeira civilização da Mesopotâmia a chegar naquela região. Conquistaram várias cidades importantes, Uruk, Nippur, né? As cidades tinham autonomia religiosa, política e econômica. Ai, meus cachorros. O chefe político denominava-se pátese. Escrita cuneiforme, o primeiro sistema de escrita. Tá vendo essa tábua aqui da foto? Ela é feita em argila, né? Molhada. E depois eles colocavam no sol
e pegavam, tipo um graveto meio triangularzinho assim, para poder riscar e desenvolver essa escrita. Então é uma escrita bem complexa também, e foi desenvolvida ali. Por que foi desenvolvida? Porque tinha comércio, né? Tinha questão também do templo, então precisava de uma numeração para escrever, para anotar, fazer anotações dentro dos templos também, e vendas, né? Então foi por conta disso que o ser humano foi lá e pensou, vamos fazer a escrita. Também não foi do dia para noite, foi né, não foi do dia para noite, foi ao longo do tempo, assim, aí foram pensando e aí conseguiram desenvolver a primeira escrita naquela região. Aí a gente tem o Código de Hammurabi, como que eu já tinha falado lá, né, que ele representa um dos primeiros conjuntos de leis escrita da humanidade. Foi escrita pelo rei Hammurabi, né, por isso que chama Código de Hammurabi, que foi encontrado lá numa expedição em 1901. E o código ele é baseado na lei de Talião, que significa olho por olho, dente por dente. As 281 leis foram dispostas neles, possuíam regras e punições para os eventos da vida cotidiana. O que é o olho por olho, dente por dente? Se você vir aqui machucar meu dedo, quebrar meu dedo, então tem o direito de ir lá quebrar o seu dedo também. Então era uma coisa bem severa, assim, bem, né? Se eu matei, eu vou morrer. Se eu roubei, né, eu vou ter que devolver, eu pagar uma indenização. Então era uma coisa bem punitiva, assim. E é isso. Quais foram os legados dos povos? Então, os assírios ali, né, a arte de guerrear, eles eram muito guerreiros sanguinários. Os sumérios teve a invenção da roda também, que é importante, e da escrita das primeiras cidades no Oriente. E os babilônios com o código de Hammurabi. Tá escrito errado aqui, mas é porque digitou rápido, mas é código de Hammurabi, tá? Então é isso, gente. Qualquer dúvida vocês me chamam, tá? Leiam os textos lá, faz atividade. Por enquanto, de Mesopotâmia é isso, tá? Qualquer dúvida, só chamar. Valeu!